Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de Economia do Setor Público. Nesta aula, nós estaremos discutindo as receitas do governo. Esse é um assunto bastante interessante, eu gosto muito dessa temática para variar, né? Eu gosto muito do conteúdo que a gente discute nesse livro, mas porque nós falamos muito a respeito desses recursos que nós temos à disposição da sociedade, e esses recursos são oriundos dos contribuintes. Nós temos o hábito de chamar tudo de imposto. E nessa aula você vai descobrir que nem tudo é imposto. A gente tem uma classificação das espécies tributárias que diferencia, então, os tributos, que é o nome correto para a gente empregar, e nós vamos ver que essa diferenciação se subdivide em impostos, taxas, contribuições de melhoria, que é o foco das nossas discussões. Então, veja bem, nessa aula, nós vamos estar falando desse assunto um tanto quanto polêmico, não é mesmo? Afinal de contas, todos nós somos contribuintes, uns um pouco mais, outros um pouco menos, e a grande discussão é com relação à aplicabilidade desses recursos. Então, como que esses recursos estão sendo aplicados, quais são os resultados que a gente consegue atingir em termos de investimentos, em termos de manutenção da máquina pública. Então, nós vamos estar discutindo nessa aula esse assunto bastante interessante. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito de falar, então, a respeito de sistema tributário, incidência tributária e eficiência. E para a gente poder começar a nossa aula com chave de ouro, eu começo, obviamente, com uma problematização. E eu trago então para vocês uma pergunta, um questionamento. Mas afinal de contas, o que é tributo? Como eu comentei com vocês no início da nossa aula, nós temos o hábito de empregar os termos de maneira errada, pelo nosso dia a dia, pelo nosso cotidiano, pela maneira como ouvimos falar. Então, geralmente, a gente costuma empregar a denominação imposto ou impostos. Nossa, esse ano eu tive muitos impostos para pagar. Nossa, esse ano muitos impostos foram majorados. Será que tudo que você, enquanto contribuinte, pagou ao longo de um ano, ao longo de um semestre, será que tudo são impostos? Ou será que são tributos? Então, o que é tributo? Então, pessoal, é importante a gente entender que o tributo nada mais é do que toda prestação pecuniária compulsória. Nossa, professora, que nome diferente! O que é uma prestação pecuniária compulsória? Gente, uma prestação pecuniária compulsória é aquilo que o cidadão, o contribuinte, o indivíduo, ele não pode se negar a fazer. Ou seja, o cidadão, ele não é convidado a contribuir caso ele queira. O cidadão, ele precisa fazer uma contribuição compulsória, ou seja, essa contribuição, ela é uma contribuição obrigatória, então ele não é convidado ou não fica a cargo dele decidir para poder contribuir para as receitas do governo. Então, veja bem, o tributo, ele é considerado, então, toda prestação pecuniária compulsória. E a partir daí, a gente começa a pensar nessa chamada expropriação lícita. Você já parou para pensar a respeito disso, né? Qual é o significado desses tributos, da imposição desses tributos? Qual que é a significação dessa expropriação lícita
do patrimônio do contribuinte. Então, a gente consegue visualizar, através dessa problematização, o significado que ela tem. E a gente começa a pensar a respeito disso por meio das chamadas espécies tributárias, né? Ou espécies de tributos. Então, como eu comentei com vocês, nós não temos apenas impostos, né? Os tributos, que é a maneira correta de ser empregado, quando a gente está falando que é o termo correto de ser empregado, quando nós estamos falando das receitas do governo, eles são subdivididos em espécies tributárias. Então, e essas espécies tributárias que nós vamos estar estudando nessa unidade, elas são subdivididas em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento, já ouviram falar dessas espécies de tributos e que são contribuintes dessa espécie de tributos que eu digo para vocês que na maioria das vezes nós todos chamamos de impostos. Então, na prática, a gente consegue ver que o imposto, ele é o tributo cuja obrigação, né, é imposta para que o agente público, né, para que o governo, ele possa, então, administrar essa receita, ele possa administrar o recurso da forma como ele achar melhor, da forma que lhe for conveniente. Então, gente, é importante destacar aqui para vocês que o imposto, ele não está vinculado a uma chamada contraprestação específica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que nós pagamos impostos, todas as vezes que um imposto é pago, essa receita que o governo vai poder usufruir, ele vai poder usufruir de acordo com o seu orçamento, de acordo com os seus projetos. Não existe uma contraprestação específica para o imposto. Então, o dinheiro do imposto, ele não tem um destino, ele não tem um fim específico. Além do imposto, nós temos as chamadas taxas. As taxas, ao contrário do imposto, por sua vez, ela tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviço específico, de serviço público específico e divisível. Exemplo, a taxa de iluminação pública, a taxa de coleta de lixo. Então, a gente consegue verificar, olha lá, a contraprestação por um serviço específico. Então, você consegue perceber como que ela se diferencia dos impostos? E, por fim, nós temos as chamadas contribuições de melhoria enquanto espécie tributária. Então, a contribuição de melhoria, ela é o tributo cobrado em decorrência de uma contribuição de melhoria, como o próprio nome já diz. Então, por exemplo, pessoal, digamos que num determinado bairro é construído uma praça, é construído um museu, é construído uma área de entretenimento, de lazer para a comunidade. E essa construção, ela tende a valorizar aquela região, aquele local, porque ali você vai ter um fluxo maior de pessoas, porque ali, por sua vez, você terá mais pessoas transitando, então você provavelmente vai fornecer serviços que antes não eram fornecidos. Nos parques, geralmente, a gente tem as pessoas que estão ali, às vezes, para alugar bicicletas. Nós temos pessoas ali também, de repente, para vender uma água de coco, comercializar algum outro tipo de produto. Então, a gente vê a valorização daquela região, a valorização daquele espaço. E aí é possível, sim, impor, em função daquela construção, a chamada contribuição de melhoria. Ela é muito aplicada também quando vai se asfaltar determinados bairros, determinadas regiões, então determinados bairros, né? Determinadas ruas. Então a contribuição de melhoria ela é imposta ao contribuinte, porque ela vai fazer, por sua vez, com que aquele lugar, aquele imóvel, aquelas pessoas que vivem ali passem a viver melhor e passem, então, por sua vez, a usufruir das melhorias que estão sendo aplicadas dentro desse projeto. Então, é por isso que nós temos essa denominação. Então, olha só, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que os tributos, que é uma das receitas mais importantes do governo, professora, mas o governo só tem esse tipo de receita, só tem essa fonte de receita? Não, mas ela é uma fonte de receita extremamente importante. Muitas políticas são postas em prática, como nós vimos na unidade número 1,
a política fiscal, por exemplo, mexendo na questão tributária. Então, eu posso tanto estar aumentando, como eu posso estar diminuindo os impostos, dependendo daquilo que eu, enquanto governo, quero colocar em prática. E aí, o tributo, né, que é a denominação correta, os tributos, eles são subdivididos nessas espécies, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. E ao fazer esse procedimento, né, o governo ele está cuidando da arrecadação, e essa arrecadação, por meio dos impostos, ela não tem um destino específico, por meio das taxas, ela tem um destino específico, e por meio da contribuição de melhoria também nós temos um destino específico. Então, é bem importante vocês entenderem que os tributos, ele é a expropriação lícita do patrimônio do contribuinte, então é uma expropriação, é compulsório, o indivíduo ele não pode se negar a contribuir, ele tem que contribuir, e dentro dessa proposta, ele precisa observar as subdivisões, aonde há empregabilidade desse dinheiro, tá? Então, é aí que entra a questão da experimentação. Então, nós, enquanto contribuintes, se a gente parar para começar a observar, a partir de agora, conhecendo, a gente consegue identificar quais são as taxas que nós pagamos, nós conseguimos identificar em algum momento quando que a gente contribuiu, quando que a gente pagou pelas contribuições de melhoria, elas são menos recorrentes, né, do que os impostos e as taxas. E os impostos, de modo geral, a gente também consegue observar por meio das ações governamentais que são colocadas em prática. Então, a gente consegue ver o quanto é interessante esse processo. E os impostos, gente, por sua vez, eles são classificados. Então, a gente começa falando sobre a classificação dos impostos e vai concluir falando deles, justamente pelo fato dos impostos eles terem um peso maior enquanto espécie de tributo no processo de arrecadação. E aí, o que a gente consegue ver? Que os impostos, antes de nós entendermos exatamente como os impostos são classificados, é importante a gente observar quem é o contribuinte de direito e quem é o contribuinte de fato, tá? Você que está aí do outro lado, me assistindo e prestando atenção nessa aula, você é o contribuinte de direito ou você é o contribuinte de fato? Você, para me responder essa pergunta, você tem que me responder assim, professora, depende. Depende do quê? Depende do imposto que você está se referindo. Porque existem alguns casos em que eu sou o contribuinte de direito e existem outros casos nos quais eu sou o contribuinte de fato. Então, antes da gente avançar, é importante a gente entender quem é o contribuinte de direito e quem é o contribuinte de fato. E por que eu posso transitar entre esses dois tipos de contribuinte. Como o próprio nome já diz, o contribuinte de direito é aquele contribuinte que a lei determina. Então, a lei diz que todos os indivíduos que ganharem acima de X reais, por exemplo, deverão pagar imposto de renda, tá? Então, quem é o contribuinte de direito? O indivíduo que ganha acima de X reais. Então, a gente sabe que em termos de imposto de renda, existe uma tabela, existe as alíquotas e existe, dentro das alíquotas e as divisões, dentro dessa tabela e das divisões de ganho por alíquota, a gente vai ter indivíduos que pagarão mais e indivíduos que pagarão menos. Mas quem é que paga esse imposto? De acordo com a lei, quem paga esse imposto são os indivíduos que estão ali dentro daquela faixa de renda. Então, ele é o contribuinte de direito porque a lei determina que aqueles indivíduos sejam seus respectivos contribuintes. Mas existem os chamados contribuintes de fato. E quem são os contribuintes de fato? O contribuinte de fato é aquele que não é o contribuinte de direito, ou seja, é aquele que a lei não determina que pague, mas que por sua vez acaba pagando o imposto, porque aquele que deveria pagar por ele repassa no valor do produto que ele vai vender, que ele vai comercializar, o ônus tributário. E aí, quando você adquire um produto, vamos pensar lá, uma televisão. Quando você adquire uma TV e leva para tua casa uma geladeira, um carro e etc., e nesse produto que você está adquirindo e que você está levando para sua casa, está sendo repassado a esse produto
o tributo que onera o fabricante, que onera o contribuinte de direito, você está sendo o contribuinte de fato, tá? Então, esse contribuinte de direito é ele que vai recolher aos cofres públicos. Mas, na verdade, de fato, quem pagou esse ônus tributário foi você que adquiriu o produto e levou o produto para casa. Legal isso, né? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que muitas vezes vocês contribuem como contribuinte de direito, porque a lei impõe que você pague, e muitas vezes você acaba não sendo contribuinte, acaba sendo contribuinte de fato. Um exemplo que eu gosto de dar muito, os alunos vivem me perguntando, por exemplo, gente, o IPTU, ele é um tributo que deve ser pago, né? O imposto sobre produto, o imposto predial territorial urbano, o IPTU, ele deve ser pago pelo proprietário do imóvel. Então, quem tem imóvel paga IPTU, quem não tem imóvel não paga IPTU. Então, quem é o contribuinte de direito? Quem a lei diz que tem que pagar o IPTU? O dono, o proprietário de imóvel. Mas nem sempre é o proprietário do imóvel que paga. Muitas vezes o proprietário do imóvel, o que ele faz? Ele aluga o imóvel, ele loca o imóvel e ele combina com a pessoa que alugou o imóvel, que a pessoa ficará responsável pelo pagamento do IPTU, do imposto. Isso é muito comum. Muitas imobiliárias já colocam até lá no folheto de locação, né, quando começam a divulgar, o valor do IPTU, porque eles transferem o IPTU para o locatário. Então, não é o locatário que tem que pagar o IPTU enquanto contribuinte de direito, mas ele é o contribuinte de fato. Então, ele concordou com aquele acordo, com aquela proposta. Em alguns casos, as pessoas entram em contato com o proprietário, pedem para não pagar. Em alguns casos, dá certo, em outros, não. O proprietário não abre mão de transferir o tributo para esse indivíduo. Aí, esse indivíduo, ele é o contribuinte de fato e não o contribuinte de direito, tá? Então, é bem importante a gente observar isso, porque é bem legal nós entendermos essa diferença. E aí a gente avança dentro do contexto da classificação, falando sobre os chamados impostos diretos e impostos indiretos. E aí nós entramos aí dentro desse contexto pensando o seguinte: bom, quais são os impostos diretos? Os impostos diretos são aqueles impostos entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato, ou seja, quem recolhe o imposto arca com o seu ônus e não repassa para ninguém. Então, vamos lembrar lá do exemplo do imposto de renda retido na fonte. Ele é considerado um imposto direto. Então, por que ele é considerado um imposto direto? Porque o contribuinte de direito é o contribuinte de fato. Eles estão ali sendo identificados na mesma pessoa. Quando nós vamos lá para os chamados impostos indiretos, o contribuinte de direito, ele vai repassar o ônus a outra pessoa. Vamos lá relembrar do exemplo que eu acabei de dar para vocês com relação ao IPTU por meio da locação dos imóveis. Ou seja, ele recolhe o imposto, mas o repassa geralmente no preço das mercadorias ou dos serviços. Olha que interessante isso. Gente, vamos refletir? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Eu quero que vocês imaginem agora, aí com relação à vida de vocês, com relação ao dia a dia de vocês, quantos impostos você paga como contribuinte de fato? Se você parar para pensar e pegar uma agenda, uma folha no seu caderno e for anotar os impostos que ao longo do ano você paga como contribuinte de fato e não como contribuinte de direito, você vai falar, nossa, você já tinha parado para pensar a respeito disso? Será que muitos dos tributos, muitos dos impostos, que já que a gente está falando de classificação de imposto, não seria você o responsável pelo pagamento e é você que paga? Interessante, não é mesmo? A gente, muitas vezes, nosso dia a dia, a gente nem sabe e nós estamos pagando muitos tributos como contribuintes de fato e não como contribuintes de direito. Então, é bem importante vocês diferenciarem os dois e, a partir de agora, fica a dica para vocês irem analisando ao longo do ano de vocês os impostos que vocês estão pagando e identificando. Eu quero vocês com os carnezinhos nas mãos,
com as guias para pagamento, pensando, poxa, isso aqui eu sou contribuinte de direito, então a DARF está aqui, está emitida no meu nome. Ah, eu comprei um produto, eu estou pagando 18% de ICMS, eu estou pagando 7%, eu estou pagando 10%, eu estou pagando 12%, eu estou pagando 10% de IPI, eu sou contribuinte de direito ou eu sou contribuinte de fato? Então, isso é bem importante observar e vocês vão ver o quanto isso pesa para a gente e faz com que a gente pare para refletir, para pensar o quanto de tributo é repassado ao contribuinte, o quanto de tributo é repassado para a gente e a gente acaba arcando com esse ônus, tá? Bom, enfim, evoluindo aí nas nossas discussões, a gente vai conceituar também os chamados impostos ad valorem e os impostos específicos. Aqui também é bem interessante, né? Por quê? O que são os impostos ad valorem? Os impostos ad valorem, gente, são aqueles impostos, eles até são mais comuns, a gente costuma visualizar mais eles na prática. E eles determinam o valor da arrecadação de acordo com uma alíquota. Então, voltando lá para o exemplo do imposto de renda que a gente acabou de discutir. Lembra que eu falei para vocês que existe uma alíquota? Quem ganha até X reais paga 7,5%, quem ganha acima de tanto paga 15%, quem ganha acima de X reais paga 27,5%, tá? Então, quando você tem as alíquotas sendo aplicadas em cima do montante, nós temos os chamados impostos ad valorem. Então, se você prestar atenção, ó, a gente viu que o imposto de renda, tá? Ele é um imposto em que o contribuinte de direito é o contribuinte de fato, certo? Isso classifica ele como um imposto direto e, por sua vez, a gente consegue ver que ele é um imposto ad valorem. Por quê? Porque ele pega uma alíquota que é aplicada sobre um montante financeiro para a gente poder apurar o valor dele. Mas nós temos também os chamados impostos específicos. E os impostos específicos são aquele cujo valor do imposto é fixo em termos monetários. Então, não tem uma alíquota. Então, você já sabe o valor dele porque ele é fixo em termos monetários. Eu até coloquei aí como imagem de fundo para vocês o exemplo, né, uma carteira de cigarro. Os impostos sobre a carteira de cigarro, eles são impostos específicos. Então, a cada maço de cigarro é recolhido a título de imposto. A última vez que eu vi, não sei como está agora. Então, a gente precisa ver como está a tabela atualizada. Mas a última vez que eu dei uma olhadinha, se não me falha a memória, a cada maço de cigarro vendido é recolhido R$ 1,50, R$ 1,80. Como você tem um valor fixo previamente determinado, a gente tem, então, o chamado imposto específico, tá? Então, é bem interessante a gente observar a diferença. E aí eu convido vocês a pensarem, né? Será que é mais interessante uma alíquota? Será que é mais interessante você ter um valor fixo sobre o bem? Né? Como que é pensado essa forma de tributação? Se a gente for pensar, ambos são formas de receita, né? Por meio da alíquota, por meio do imposto fixo, a receita ela vem de todas as formas. É óbvio que quando você trabalha com alíquota, é quando você não consegue precificar muito bem o montante, né, pelo qual você vai aplicar. Então, vamos imaginar aí, a alíquota mais alta do imposto de renda hoje está em torno de 27,5%. Então, quer dizer que um indivíduo que ganha, sei lá, 20 mil reais por mês, ele vai pagar 27,5%. Mas o indivíduo que ganha 50 mil vai pagar 27,5% também. E aí a gente consegue ver que vai ter uma arrecadação maior, embora a alíquota seja a mesma, desse indivíduo que ganha 50 mil, tá? Então, é pensado e é visualizado dessa forma. Agora, quando você tem um valor fixo, tabelado, como é o caso dos maços de cigarro, então você estabelece o valor fixo, porque o maço de cigarro ele é tabelado, qualquer lugar que você vai pagar o mesmo valor. Então, já estabelece um valor fixo por maço de cigarros, tá? Então, é importante a gente observar que as fontes de receita são interessantes e que são pensadas e aplicadas de acordo com a forma que é possível controlar e mensurar esse retorno, tá? E agora, para a gente poder terminar essa parte da classificação, nós vamos
vamos falar a respeito dos impostos regressivos e dos impostos progressivos. Os impostos regressivos são aqueles que são capazes de onerar mais os contribuintes menos favorecidos, tá? Isso em decorrência da relação inversa ao nível de renda. E os impostos progressivos são aqueles que oneram os segmentos, né, sociais de maior poder aquisitivo. Então, a gente pode dizer que o imposto de renda, ele é um imposto progressivo, porque ele tende a onerar proporcionalmente mais, né, aqueles indivíduos que têm um maior poder aquisitivo, e existem aqueles regressivos, que é aqueles que vão tributar todos da mesma maneira, mas que, por sua vez, vai pesar mais para aqueles indivíduos de classe menos favorecidas. Então, vamos pensar no ICMS. Se um indivíduo que ganha, sei lá, 20 mil reais por mês, ele vai lá e compra um refrigerador de 2 mil reais, ele vai pagar de ICMS 18%. Estou dando um exemplo aqui no estado do Paraná, pessoal. A gente tem umas alíquotas diferenciadas de acordo com estados também. E um indivíduo que ganhe 5 mil reais por mês, ele vai lá comprar esse mesmo refrigerador, ele vai pagar os mesmos 18%. Se o indivíduo que ganhe R$ 1.500 por mês vai até lá e compra esse refrigerador parcelado em 12 vezes, ele vai pagar os mesmos 18%. Então, a gente consegue ver que é um tributo que vai onerar de uma maneira regressiva aqueles, né, indivíduos que têm um poder aquisitivo menor, porque, afinal de contas, é a mesma arrecadação entre indivíduos que ganham de maneira diferente. E, por fim, nós temos os chamados impostos proporcionais ou neutros, tá? Então, de acordo com o Vasconcelos, que foi um dos autores que eu utilizei para estar produzindo esse material para vocês, os impostos neutros proporcionais ou neutros, eles não existem no Brasil e são aqueles em que o aumento na contribuição, ele é proporcional ao aumento na renda, tá? Mas nós não temos aqui no Brasil, então é só importante a gente observar dentro dessa perspectiva. Bom, vamos lá, gente. Tendo conhecido, então, o que é tributo e a gente tendo conhecido quais são as espécies de tributo e tendo conhecido a classificação dos impostos, a gente vai falar um pouquinho da aplicação teórico-prática disso, né? É super importante a gente observar essas questões. E para poder falar a respeito dessa aplicação teórico-prática, a gente vai falar sobre os efeitos da tributação sobre a atividade econômica, que é o que mais interessa, né? Existe muita discussão com relação a isso. O que o governo faz com o dinheiro? Onde esse dinheiro é colocado? Por que quando eu preciso de atendimento eu não tenho? Por que falta vaga nas escolas? Enfim, é uma série de questões e a gente sempre levanta a bandeira da tributação, né? Eu pago os meus impostos em dia, eu pago os meus tributos em dia e quando eu preciso, eu não sou assistido. Então, dentro dessa aplicação teórico-prática, a gente vai falar sobre os efeitos da tributação sobre a atividade econômica e a gente vai falar de 3 efeitos. O primeiro efeito que eu quero tratar com vocês é o efeito evasão fiscal, segundo a curva de Laffer, tá? E tá aí para vocês a chamada curva de Laffer. Então, esse economista que tem o sobrenome Laffer, é por isso que ficou conhecido como curva de Laffer, ele diz que a arrecadação, pessoal, ela precisa ser uma tributação ótima. Porque se ela não chegar nesse contexto de tributação ótima, vai existir a chamada evasão fiscal, né? Que nós costumamos chamar também de sonegação fiscal. Lembrando que no Brasil essa prática é uma prática criminosa, é uma prática ilícita, certo? Então, o que o Laffer diz dentro dessa proposta, né? Dentro dessa teoria que ele estudou? Então, o Laffer, ele colocou o seguinte, gente, por meio dessa curva, imagina que você está ali no ponto zero, tá? E que você suba um pouquinho. Você pode imaginar, você pode observar no gráfico que do zero até aquele Tmax, que aquele Tmax significa ali tarifa máxima, todas as vezes que você for aumentando o tributo, maior vai ser a sua arrecadação. Óbvio, não é? Se eu estou tributando mais, eu estou arrecadando mais. Mas o Laffer disse que existe uma tarifa ótima, que é essa tarifa máxima, esse Tmax que ele colocou aí. Porque ele diz que a partir dessa tarifa máxima,
Olha lá o T0, que está lá um pouquinho acima da tarifa máxima, ele diz que a partir dessa tarifa máxima, a tendência é a arrecadação cair. E aí você deve estar pensando assim, professora, mas se a arrecadação está maior, se a tributação está maior, eu estou tributando mais, por que que a arrecadação está caindo? E aí a explicação do Laffer é exatamente essa. Cai justamente porque a partir do momento em que a tributação começa a ser onerosa demais, excessiva demais, o agente econômico ele passa por sua vez a sonegar. Ele passa, por sua vez, correr o risco de praticar um crime. Então ele diz que o ideal, o correto, é ter uma tarifa ótima e trabalhar com essa proposta de tarifa ótima. Bom, avançando, a gente vai para o próximo efeito, que é o efeito Tanzi. Esse efeito, ele é um efeito, pessoal, que consegue ser visualizado na prática, nos dias atuais, por meio de processos inflacionários. Então, para que a gente possa efetivamente ver o efeito Tanzi, a gente precisa estar dentro de um contexto de inflação elevada. Atualmente no Brasil, a gente não está nesse contexto, mas a gente já esteve, né? Que é aquela inflação realmente elevada, pesada e que faz com que o agente econômico sofra bastante. Esse efeito, ele tem por objetivo discutir a defasagem entre o fato gerador do imposto e a sua efetiva coleta e recebimento dos recursos pela autoridade fiscal. O que eu quero que vocês tenham em mente? A inflação nada mais é do que aumento generalizado e contínuo de preços. Quando você começa a ter um aumento generalizado e contínuo de preços, o poder de compra do trabalhador ele passa a ser corroído, concorda comigo? Então a gente passa a ter mais dificuldade para adquirir. Então, quando você está dentro desse processo, existe a defasagem entre a geração do tributo e o recebimento dele. Então, a gente sabe, por exemplo, o imposto de renda. Quando é feita a declaração anual de imposto de renda, o contribuinte entrega a declaração, aí vamos imaginar que deu para esse contribuinte a pagar R$ 8.000. E esses R$ 8.000 serão divididos em 8 parcelas de R$ 1.000, porque o imposto de renda pode ser dividido, né? A pagar pode ser dividido em até 8 vezes. Esses R$ 1.000, ao longo desses 8 meses, tende a perder valor em função da inflação, porque a inflação é aumento generalizado e contínuo de preços, e aí você tem, por sua vez, então, uma defasagem entre o momento em que o tributo foi gerado e o seu efetivo recebimento. Então, quando a entrega acontece em abril, esse ano a gente teve uma exceção, né, por conta da pandemia, e se estendeu esse prazo, mas via de regra a entrega é feita em abril, até o final de abril, você tem até dezembro para fazer o pagamento. E muitos contribuintes optam pelo pagamento parcelado, vai até o final do ano pagando. E quando você está nesse contexto de inflação, a gente consegue visualizar o chamado efeito Tanzi. Porque os R$ 8.000 de abril não serão os mesmos em dezembro, porque a inflação tende a corroer o poder de compra da moeda, tá? Então, esse assunto é demais, né, gente? Eu gosto muito dele, acho muito, muito, muito interessante. E por fim, gente, para a gente poder terminar esse papo gostoso que a gente está tendo, a gente vai falar do efeito Patinkin. Esse efeito, de acordo com ele, a elevação dos preços, ela pode proporcionar a redução do déficit público por meio da queda real nos gastos públicos. Olha que legal. Então, assim, como a gente está tendo, né, dentro de um contexto inflacionário, porque elevação dos preços, a gente volta para o contexto de inflação. Quando você está tendo aumento generalizado e contínuo de preços, esse efeito diz que esse processo pode proporcionar a redução do déficit público. Mas por que o aumento generalizado e contínuo de preços faria com que o déficit público diminuísse, né? Por que vai diminuir? Ele vai diminuir por meio da queda real nos gastos públicos, tá? Então, para que ocorra tal redução, basta o governo, então, por exemplo, adiar os pagamentos e postergar aumento de salários num ambiente de aceleração inflacionária. Então, o que a gente consegue ver aí na prática, visualizar, né, pessoal? Se o governo, então, num contexto de aceleração inflacionária, adiar os pagamentos, lembra que a moeda perde valor?
Se ele postergar aumento de salários, lembra que a moeda perde valor num contexto inflacionário, a gente pode vir a incorrer, pode ser proporcionado, então, redução no chamado déficit público. Então, essa é a proposta de discussão com relação a esse efeito. Gente, vamos fazer uma avaliação, então, uma verificação crítica disso que a gente discutiu até aqui? Olha que bacana, né? Olha que interessante você imaginar que contextos inflacionários podem fazer com que o governo arrecade menos, porque a moeda ela vai, não é em termos nominais, em termos reais, em função da corrosão do poder de compra da moeda, e pode ser também que, de acordo com as medidas que o governo venha a adotar, que ele venha a proporcionar uma redução do seu déficit público. Além disso, né, o Laffer, que foi o primeiro efeito da tributação sobre a atividade econômica que a gente discutiu, também é muito pontual ao dizer, seria interessantíssimo que se trabalhasse com uma chamada tarifa ótima. As tarifas em crescimento, a taxação em crescimento, ela tende a levar os indivíduos a sonegarem, mesmo isso sendo crime. Mesmo isso sendo crime. E eu vou um pouco mais além, né? Não é só essa questão de sonegar. Eu acho que muito da atividade econômica, ela deixa de acontecer por conta da tributação. Quando eu estou dizendo isso, eu estou fazendo a referência a muitos empresários que muitas vezes deixam de contratar um trabalhador, que muitas vezes deixam de empreender, porque a tributação, ela desanima. Então, quando o contribuinte, quando o empreendedor, ele senta para fazer conta e ele vê o quanto de tributo ele vai precisar pagar, ele vai lá e fala, não vou fazer, né? Eu não vou contratar, eu não vou registrar, ele acaba correndo o risco de continuar com o trabalhador na informalidade, eu não vou, de repente, abrir uma filial, ou eu não vou investir num novo negócio, porque existe essa preocupação. Eu não vou conseguir arcar com esse ônus tributário. Então, isso vai muito de encontro com o que o Laffer colocou com relação a essa tributação ótima. E nós aí, enquanto brasileiros, nós estamos na torcida para que as coisas melhorem, né, pessoal? Nós estamos em momento de pandemia. É óbvio que não se mexeu em tributação, porque não dá para se falar em mexer em tributação nesse momento. Nem para reduzir a tributação existente, nem para aumentar a tributação. Nesse momento, nós estamos focados em controlar a pandemia, em cuidar da vida das pessoas, né? Os governantes e até mesmo nós, enquanto sociedade, a gente está fazendo o nosso papel, estamos nos protegendo, nos cuidando na nossa casa. E nós estamos aí à espera de sair desse contexto, desse problema relacionado à saúde. Quando nós sairmos do problema saúde pública, quando nós estivermos com a pandemia controlada, as pessoas podendo ser vacinadas, quando nós estivermos num outro momento, a nossa próxima preocupação vai ser a retomada da economia. Tenho certeza que vocês estão ouvindo muito a respeito disso. E tenham certeza, anotem aí no caderninho de vocês que a gente vai conversar a respeito disso também na nossa live, a respeito dessa temática. Chegará um momento em que o tributo vai ser ponto de discussão para a retomada da economia. Quando você anotar isso no seu caderninho aí, você vai pensar, poxa, a professora Daniela falou isso quando nós estávamos estudando e ainda estávamos vivendo o problema da pandemia com relação à saúde das pessoas. A professora Daniela falou, olha, a retomada da economia, os projetos, os planos, terá como pauta de discussão a questão da tributação, tá? Então, pensem a respeito disso, avaliem, fiquem com os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos, que muitas mudanças estão por vir para a retomada da economia, para a volta das atividades, para a volta do contexto de normalidade do qual nós estamos morrendo de saudade. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido um pouquinho mais a respeito das receitas tributárias. Encontro vocês na nossa live a respeito dessa temática, onde a gente vai estar podendo avançar um pouquinho mais com relação
a questão com relação a esse conteúdo que a gente está discutindo aqui, tá bom? Um bom descanso para todos vocês, um beijo grande e até lá!